tarde, Sr. Presidente. Quais têm sido as implicações para os calhetenses com o aparecimento desta pandemia do coronavírus? Boa tarde. Eu voltava um bocadinho atrás, se calhar no tempo, para fazer aqui uma introdução, a quando o aparecimento deste novo coronavírus no continente asiático, concretamente na China. Se calhar nenhum de nós imaginava que nos dias de hoje estaríamos a viver esta situação aqui na região, e concretamente aqui na Ilha de São Jorge e na Calheta. No entanto, isto veio-se tornar uma realidade com a propagação do vírus. Os calhetenses, na minha opinião, têm sabido acatar aquelas que têm sido as indicações da Direção-Geral de Saúde e da Autoridade Regional de Saúde. Tivemos também aqui o facto dos primeiros casos a aparecerem na região, alguns deles terem sido aqui na Ilha de São Jorge e alguns inclusive aqui no concelho da Calheta, o que levou também a população a lidar com isto de uma forma, se calhar, mais séria. É normal que, com o aparecimento destes casos cá, que se fiquem um pouco retraídos e que se encare isto com alguma preocupação. No entanto, com o passar do tempo, não têm surgido novos casos cá, a população continua a cumprir aquelas que são as recomendações da Autoridade de Saúde, vê-se pouco movimento nas ruas, as pessoas estão a cumprir, no geral, o isolamento social e, portanto, temos que nos adaptar a esta nova realidade, que é a única solução para conseguirmos levar isto a bom porto. Da parte da Junta de Freguesia da Calheta, quais foram as medidas que a Junta está a pôr em campo para ajudar os calhetenses? A Junta de Freguesia da Calheta, a primeira ação que tomou foi desde logo a criação do seu plano de contingência. Em seguida, criámos um programa que intitulámos de Nós Vamos por Si, que não é nada mais do que fazer algumas compras de supermercado, de farmácia, para a comunidade mais idosa da freguesia. Com o passar do tempo, temos tido também algumas solicitações de pessoas que se encontram a cumprir as quarentenas obrigatórias, também de doentes crónicos que inicialmente não estavam no nosso programa, mas que neste momento isto tem estado a acontecer. Para além disso, a Junta de Freguesia também está a passar por uma fase de adaptação no que diz respeito aos softwares informáticos, de forma a permitir à população que não perca nenhum dos serviços que a Junta de Freguesia lhes presta a nível de secretaria. Isto porque, com a implementação do Plano de Emergência Nacional, nós optámos pelo teletrabalho para a nossa funcionária administrativa, o que nos levou a ter que arranjar algumas ferramentas que possibilitassem servir os calhetenses da mesma forma que até então. Outra das medidas que a Junta de Freguesia está a tomar em articulação com algumas entidades, neste caso concreto com a Casa de Providência São José e no que diz respeito ao seu lar de acolhimento residencial para crianças e jovens, prende-se com a adaptação ao novo regime de ensino a que estamos sujeitos na região. E, nesse sentido, nós vamos ceder 3 equipamentos informáticos à Casa de Providência São José para que os seus utentes tenham o acesso a que têm direito ao ensino. Para além disso, disponibilizamos também, junto do Serviço de Ação Social da Ilha de São Jorge, mais 4 equipamentos para que possam ser atribuídos a alguém da freguesia da Calheta com condições menos favoráveis, ou que não possuam computadores, ou que não possuam a internet. Nós disponibilizamos esses equipamentos para que possam também ter acesso ao ensino através das suas casas. Muito obrigado. Perfeito. Em relação às medidas tomadas pela Câmara Municipal da Calheta, acha que foram as medidas corretas e necessárias nesta altura? Sim, eu penso que sim. Isto é um processo que tem a sua evolução diária e é uma adaptação também diária. E, nesse sentido, tanto a Câmara Municipal como as juntas de freguesia têm vivido essa adaptação diária de forma a que as medidas tomadas possam ir de encontro àquilo que é pretendido por todos, que é tentar combater o contágio pelo vírus. Eu penso que a Câmara Municipal tem estado a acompanhar também de perto essa situação e tem agido em conformidade com aquelas que são as recomendações da Autoridade de Saúde. Para a economia da freguesia e do Concelho da Calheta,
Quais acha que vão ser as implicações no futuro próximo? Vamos ter uma crise aqui na economia do Concelho da Calheta e da Ilha de São Jorge? Pois esse é um ponto também que nos preocupa e que me preocupa a mim enquanto autarca, enquanto calhetense e jorgense. É um facto que as empresas vão passar dias muito complicados, provavelmente. No entanto, já foram criadas também algumas medidas que os empresários têm conhecimento delas e estão já a fazer as suas candidaturas para usufruírem desses apoios de forma a minimizar os constrangimentos causados por esta fase mais esquisita que estamos a viver. É claro que os próximos tempos não vão ser fáceis. Vai ter que existir, para além desses apoios que há por parte do Governo, também da parte das autoridades locais ou das autarquias locais, provavelmente terá que existir alguns apoios, algum apoio para que as empresas possam tentar de uma fase ultrapassar isto de uma forma um pouco menos grave, digamos assim. Falou nos apoios que o Governo está a pôr a implementar. Acha que esses apoios são os necessários nesta altura ou acha que tem que haver um reforço desses apoios para as empresas e para as entidades locais? Eu penso que nesta fase o Governo criou esses apoios pensando que seriam os ideais. Não digo que no futuro próximo não se venha a revelar que de facto possam não ser suficientes. No entanto, eu espero que, se não o forem, tenho convicção que serão tomadas novas medidas para combater esta crise que se avizinha, que é assim mesmo. Sr. Presidente, a área mais ou menos de população que a Junta aqui tem o seu dia-a-dia, qual mais ou menos, não é, essa área, as pessoas? A freguesia da Calheta tem uma população a rondar os 1.300 habitantes. Na sua maioria, agora em percentagens, eu penso que há volta de 40% da população acima dos 40 anos de idade, o que também nos leva aqui a ter algumas preocupações em relação a esta pandemia, porque tendo em conta a quantidade da população mais envelhecida na freguesia, uma população de risco, exige outros cuidados e outra prestação de serviços na sua proteção. Quanto um pouco aqui, fala-me um pouco, não é, de projetos, os mais relevantes assim que tivesse, um pouco só, não é? A Junta aqui vê-se que está a ter os cuidados, como a colega já lhe perguntou, está sempre com o futuro em mente também, não é? Acabou de dizer, não é? O que é mais ou menos em projetos, o que é que tem tido mais ou menos assim, o que é que a Junta tem feito? A Junta de Freguesia tem vários projetos nos quais tem vindo a trabalhar. Alguns deles estavam agora em fase já bastante adiantada da preparação para o seu início. Com o aparecimento deste vírus, levou-nos aqui a ter que interromper alguns projetos. No entanto, logo que isto passe, nós vamos avançar com alguns deles. Referia se calhar aquele mais importante ou com maior valor financeiro, que é o caso da Casa Mortuária da Calheta, que em breve terá o seu início, é um anseio antigo da população, e nós vamos conseguir levar esse projeto avante. Para além disso, também temos, na área do turismo, nós vamos candidatar alguns trilhos que a freguesia tem, para que possam eventualmente ser trilhos classificados na região. Com isso pretendemos maior número de visitantes na nossa freguesia e que conheçam aquilo que há de bonito para visitar nela. Temos também vindo a efetuar algumas ações no âmbito de combate à pobreza e exclusão social, através de protocolos com a Secretaria da Solidariedade Social. Este era um dos projetos que estava em curso e que teve que ser interrompido, que tem a ver concretamente com a eliminação de barreiras arquitetónicas nas habitações de pessoas com mobilidade reduzida ou com uma idade mais avançada, nomeadamente na criação de rampas de acesso, pequenas remodelações nas casas de banho. São pequenas intervenções que têm, se calhar, um grande valor e uma grande importância para essas pessoas.
Portanto, tem sido um pouco por aí, para além de todos aqueles trabalhos habituais da Junta de Freguesia, da manutenção dos caminhos agrícolas, em colaboração com o município e com o Governo Regional. Basicamente, é isto que temos estado a fazer, é isso que vamos continuar a fazer e queremos sempre mais e melhor para a nossa freguesia e é nesse sentido que trabalhamos. Já que estamos nesta área, qual é o orçamento da Junta de Freguesia da Caeta para 2020? Quantos funcionários é que tem e se agora com esta crise se põe ou já a pensar na possibilidade de terem mais funcionários de uma maneira de apoiar pessoas que vão para o desemprego? A Junta de Freguesia neste momento tem 6 funcionários, 2 da Junta de Freguesia e 4 cedidos pelo município a tempo inteiro. De facto, nunca são suficientes, não é? Para além de desenvolverem um bom trabalho, são sempre necessários mais para que consigamos andar com as coisas em condições como pretendemos. A Junta de Freguesia já teve, até há pouco tempo, alguns funcionários através dos contratos dos contratos de programa através do Governo Regional. Neste momento não tem, mas estamos a ponderar no mês de outubro fazer novas candidaturas para tentarmos colocar mais 2 ou 3 funcionários na Junta de Freguesia. O nosso orçamento para este ano 2020, o orçamento inicial rondava os 70 mil euros. Com a alteração que teremos que fazer agora até o final do mês de junho, com a alteração orçamental, será acrescido o saldo de gerência do ano anterior, assim como um apoio recebido para a construção da casa mortuária e rondará os 100 mil euros de orçamento para o ano 2020. Tendo em conta que o orçamento de base da Junta de Freguesia são 50 mil euros. Todo este valor acima que eu referi são apoios que recebemos de protocolos que são acrescentados ao orçamento. Quero deixar uma mensagem de Páscoa aos calhetenses, a todos aqueles que nos vêm, aos imigrantes. Sim, senhor. Queria desejar uma boa Páscoa a todos, aos calhetenses, jorgenses, açorianos, a todos aqueles que estão nos países da diáspora, os nossos imigrantes, que tenham uma Santa Páscoa dentro daquilo que é possível, com as limitações que temos nos dias de hoje, para que no próximo ano possamos estar todos juntos e em família a comemorar a Páscoa. Este ano temos que nos restringir a estas regras. De qualquer forma, temos que saber viver com isso e nós somos fortes e vamos dar a volta à situação e para o ano estaremos todos juntos a comemorar e a ter uma Páscoa normal.